tomar uma decisão, você se preocupa com o que os outros vão pensar, o famoso que os outros vão pensar. Qual o efeito da opinião alheia na sua vida? Quem conversa sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Qual que deve ser a medida desse o que os outros vão pensar? Porque tem alguma função, tem alguma importância, né? A gente também não pode... Claro. Bom, em primeira instância, a gente também aprende sobre nós mesmos a partir do olhar do outro, porque o outro também nos constitui. E não há como negar que a gente está o tempo todo também trabalhando com essa imagem, com essa visão, né? Até uma das sugestões foi do Marco de Telêmaco Borba, ele fala até, se a gente poderia estar comentando até sobre a questão da reputação que a gente constrói a partir dessa visão alheia. O problema é quando nós nos tornamos escravos da visão alheia. A gente não usa essa visão para nós nos constituirmos, para nós crescermos, mas nos tornamos escravos. Como tem muitas pessoas que pediram o tema falando que às vezes deixa de ir em festa porque ouviu uma colega comentar que está acima do peso, ou alguém que está muito inseguro em relação à própria imagem, por vezes cancela compromisso, deixa de dar uma palestra, de ir para uma entrevista por medo dessa opinião alheia. Daí é um fator congelante. A gente tem participação do público para ver, vamos ver? Vamos lá. Não, nem um pouco, não me deixo influenciar a respeito de opinião alheia. E, inclusive meu bigode, o pessoal tá falando pra me tirar, eu não tô nem aí, o bigode é meu, eu não me importo nem um pouco. Vê que ele tem tá na cara dele que ele não se importa. E o bigode é meu e não tá nem aí, né? Então, isso é muito bacana, né? Isso é questão da autoconfiança. É de, em primeiro lugar, você estar bem consigo próprio, né? E nós vemos que isso, por vezes, gera um carisma que não é ensinado em nenhum lugar. Quando você está bem com você mesmo, até você acaba, às vezes, tendo um séquito de seguidores. De repente, ele, daqui a pouco, tem vários amigos, inclusive, também querendo ter o bigode, né? Mas nós temos que pensar que a opinião alheia, ela tem dois aspectos. Ela tem, primeiro, a opinião alheia daqueles que nos amam, que vão nos aconselhar de uma forma positiva, que querem o nosso bem. E, por vezes, a opinião alheia daqueles que nem sempre gostam tanto de nós, mas que, muitas vezes, falam coisas que aqueles que nos amam não têm a coragem de falar. Então, muitas vezes, o filósofo Plutarco dizia que o inimigo, por vezes, ele é muito mais pontual nas questões que a gente tem que crescer do que o amigo, porque ele não tem a generosidade de encobrir a crítica. Então, mas daí a gente tem que ter o bom senso de não entender essa crítica como algo que tem aqui, então, tirar a gente do nosso próprio eixo, mas como realmente uma perspectiva de crescimento. A gente tem mais participação, vamos ouvir o que disseram as pessoas? Ah, dói, né? Assim como dói na gente, dói quando a gente também vai falar para ele, eu acho que também sente a mesma coisa que ele fez pra gente. Eu acho que ele machuca com a pessoa, sabe? Machuca e não tem como voltar a conversar com a pessoa, a gente fica bem magoado, aquele dia já acabou pra gente. É, a língua é um chicote, né? A língua é um chicote, é verdade. Acho que ele deixa muito claro sobre um jeito que você pode também colocar essa opinião, ou como você recebe. Às vezes a opinião, ela faz sentido, mas o jeito te desestabiliza e você não quer nem ouvir o que a pessoa disse, né? Perfeito, né, Gisele? Como a gente pode falar tudo para as pessoas, dependendo da forma que a gente fala. Eu coloco sempre assim, para as pessoas, que quando a gente se sente lesado por alguma opinião, normalmente é porque talvez a gente também realmente entenda que a gente está errando naquele espaço mesmo, naquele ponto de vista, naquela perspectiva. Então, mas a maneira, realmente a forma. Então, eu acho que tem três questões que são muito básicas, né? Primeiro, a gente viver de acordo realmente com aquilo que a gente quer ser. A gente ser autêntico dá muito trabalho. Não é fácil sermos nós mesmos. Parece óbvio, mas não é. Segundo, é a gente não usar máscaras. É a gente realmente ter essa noção de que se algo está nos incomodando, a gente tem que levar para o outro. Olha, vamos sentar, vamos conversar. Ter a humildade de ouvir o que o outro vai dizer e ter humildade para falar também, não ir com a soberba, porque isso ajuda bastante. E o terceiro ponto é a gente estar no momento presente, porque quando você não fica pensando na mágoa do passado e nem tão ansioso pela perspectiva do futuro, você tem o teu presente nas mãos e aí você pode realmente provocar mudanças, seja a partir de um comentário alheio, ou seja a partir daquilo que você quer comentar em relação ao outro. Agora você falou de o que se quer comentar, né? Também é comum a gente
reclamar dos comentários que as pessoas fazem da gente, mas às vezes a gente também faz comentários maldosos das pessoas. É preciso se cuidar com isso também. É preciso se cuidar, né, Soler? Especialmente até às vezes com algumas piadas. Né? Você tem que perceber, ter essa sensibilidade de ver quem trabalha bem com humor ou não. Eu tenho vários amigos, assim, eu percebo que tem alguns que gostam de brincar, outros que são mais sérios. Então, eu tenho muito essa sensibilidade, essa empatia, eu acho que de perceber como cada um é. Né? Então, às vezes você quer brincar, você quer falar alguma coisa, mas saiba com quem, saiba de que maneira, ninguém é igual. Né? Então, por vezes você acaba ofendendo as pessoas pela tua própria falta de sensibilidade. E isso é muito importante. Então, tanto aquilo que a gente ouve, a gente tem que filtrar, né? Porque a gente não deve nunca fazer um comentário em cima de uma opinião alheia. A gente sempre tem que ter o bom senso de ter os nossos filtros pessoais. Quanto perceber se aquilo que a gente vai falar, de fato, vai provocar alguma mudança. Senão é um comentário vazio. E só para a gente arredondar, Lígia, agradar a todos é impossível. Agradar a todos não só é impossível, como a gente não deve fazer isso, porque é uma espécie de morte. Quando você começa a querer agradar todo mundo, é um suicídio, porque de alguma forma você está sacrificando uma parte muito importante do teu aspecto emocional, da tua personalidade, do teu jeito de ser. Ok, obrigada, Lígia. Até a próxima semana. Obrigado, Até. Lígia. Eu vou pedir a você para ficar aqui no estúdio apenas para acompanhar a reportagem que a gente vai ver agora.